Bom dia, Paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, louvado seja o nome do nosso Deus. Estamos aqui mais uma vez, preparando uma mensagem, ministrando uma palavra para que você possa, nesse momento em que nós não podemos ter os nossos cursos presenciais, ser assistidos pelo Ministério Pastoral da Igreja Metodista em Gardenia Azul. Nós glorificamos ao nome do Senhor pela sua vida e temos orado por você. Creia que o Senhor ele tem te acompanhado, tem te fortalecido, o Senhor ele tem te abençoado poderosamente. A mensagem de hoje, vai ser uma mensagem para que nós possamos de alguma forma ter, como eu poderia dizer, um pouco de serenidade, diante de todas essas questões que nós estamos vivendo. Situações extremamente difíceis, Eu gostaria de convidar a você a abrir a sua Bíblia lá no Pentateuco, no livro de Números. Nós vamos fazer a leitura de um texto que certamente você já ouviu falar alguma vez, que é aquele momento em que os espias eles retornam, da cidade de Cádiz Barneia, onde eles foram espiar a Terra Prometida. Então vamos fazer a leitura do capítulo de número 13, onde costume dar uma pausada no vídeo, capítulo 13. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 30, tá bom? E depois você bota o vídeo para rodar novamente. E assim está escrito lá no livro de Números, capítulo 13, versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que havia espiado, dizendo: A terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, são descendentes dos gigantes. E éramos como os nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Levantou-se, pois, toda a congregação, isso no capítulo 14, e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e contra toda a congregação eles disse: Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Amados, é importante que a gente observe que nós temos vivido tempos difíceis, tempos de grande dificuldade, Tempos que nós não estamos acostumados a viver. Uma outra situação parecida com essa que nós estamos vivendo aconteceu lá, mais ou menos, no período da Primeira Guerra Mundial, mais ou menos, quando nós passamos pelo surto da gripe espanhola aqui no Brasil. Houveram milhares, milhões de mortes, milhões de pessoas contaminadas, e houve uma situação bem curiosa, porque quando eles acharam que a gripe havia se encerrado, aí começaram a liberar todas as coisas e houve um segundo surto, que provocou um número maior de mortes ainda. As pessoas, assim como hoje, andavam de máscara pelas ruas, algumas áreas, os setores foram fechados, para que as pessoas elas pudessem de alguma forma não adoecerem, por isso não morrerem. Nós vivemos uma situação parecida, não tão grave quanto a gripe espanhola, mas parecida, onde nós temos visto milhares de pessoas morrendo, são milhões de pessoas contaminadas, a gente não tem ainda uma vacina para que possa, de alguma forma, conseguir dar conta desse vírus. Já há pesquisas, ainda hoje, dia 2 de junho, nós ouvimos uma reportagem sobre um teste que está na terceira fase lá em Londres para a produção dessa vacina, mas ainda não há perspectiva para que isso aconteça. E qual a relação disso que nós acabamos de ler com o que eu estou falando agora? Veja bem, amados. Quando o povo de Deus ele chega em Cádiz Barneia, já é às margens para entrar na Terra Prometida. Aquelas pessoas estavam a um passo de conquistar aquilo que Deus havia prometido para elas. Eles tinham saído há pouco tempo, não sei exatamente agora, que eu não tive nem
o tempo de pesquisar necessariamente quanto tempo da saída do Egito até Cádiz Barneia, mas não foi o tempo que eles levaram para chegar posteriormente. A palavra de Deus fala que 40 anos depois eles chegam à Terra Prometida. Mas ali em Cádiz Barneia eles estavam bem próximos, né, do período que eles saíram do Egito. Mas por conta da precipitação, por conta do medo, por conta da ansiedade, por conta da falta de fé em Deus, aquelas pessoas retornaram e andaram 40 anos pelo deserto. As pessoas estavam próximas de conseguir a sua vitória. Estavam bem próximas de conseguir a sua vitória. Mas por conta de uma precipitação, por conta de uma falta de fé, por conta da ansiedade, por conta do medo, essas pessoas elas acabaram perdendo a oportunidade de ter a sua bênção. Porque a palavra de Deus fala que as únicas pessoas que saíram do Egito e entraram na Terra Prometida foram Josué e Calebe, os dois espias que falaram que de fato deveriam acreditar na palavra do Senhor. O que eu estou querendo dizer para você, meus amados? É interessante como, quando nós estamos prestes a desistir de algo, quando as nossas forças elas estão se esgotando, é exatamente nesse ponto em que nós somos mais próximos da nossa vitória. É exatamente nesse ponto em que nós estamos quase alcançando o nosso objetivo. E a diferença que tem para nós alcançarmos o objetivo ou fracassarmos é justamente na nossa resistência de suportar um pouco mais. Exatamente a nossa capacidade de resistir um pouco mais, de ter um pouco mais de fôlego e de seguir adiante. É interessante a gente observar isso porque, normalmente, aquelas pessoas que vão um pouco além, elas conseguem conquistar muitas coisas. Aqueles que desistem com mais facilidade, não têm essa visão de longo prazo, essas pessoas que têm essas dificuldades, elas acabam, de alguma forma, sofrendo algum tipo de prejuízo. Certamente você tem visto nas redes sociais, ultimamente, um testezinho que tem sido feito com as crianças, onde se coloca um doce e pede para que a criança espere um tempo, quando a mãe voltar, ela pode comer aquele doce e mais um outro que a mãe lhe dará. Isso é um teste feito por uma teoria psicológica chamada behaviorismo, em que eles testam a capacidade da pessoa deixar o seu benefício um pouco mais para diante. Aquela pessoa que tem a capacidade de esperar o tempo necessário para poder conseguir, de alguma forma, ter um benefício maior. E eu explico isso como funciona no que diz respeito a esse teste que a gente vê de forma até de brincadeira na internet. A criança que desenvolve a capacidade de esperar a mãe chegar e não comer aquele doce, ela adia o seu prêmio, ela adia a sua satisfação em troca de uma satisfação em dobro que vai acontecer posteriormente. Os estudos que foram feitos baseados nisso, eles foram feitos de maneira muito mais criteriosa. Eles dizem o seguinte, que aquelas crianças que agiram dessa forma, comendo doce sem esperar seus pais, no futuro foram pessoas que tiveram menos sucesso na vida, porque não tiveram a capacidade de deixar para frente as suas satisfações para, de alguma forma, trabalhar e conseguir algo maior. Eu explico isso de maneira mais fácil. Imagine você. Você é uma pessoa que trabalha, mora de aluguel. Você quer ter a sua casa própria. Mas você não consegue adiar as suas satisfações, seus prêmios. E cada dinheiro que você pega, você gasta de maneira desordenada, comprando coisas que vão trazer satisfação para você, mas que não são tão úteis assim. O teu dinheiro não consegue ser guardado. Então você está sempre trazendo aquilo que traz satisfação com mais facilidade, sem adiar esse prêmio dessa satisfação para posteriormente você conseguir. As pessoas que agem de forma contrária, que conseguem postergar isso, elas conseguem juntar o dinheiro e conseguem comprar a sua casa. Ou seja, elas não têm diversas outras coisas, como por exemplo, saídas, baladas, gastar dinheiro em celulares de última linha. Você está com um celular bom, compra um de última linha, mesmo tendo o celular funcionando. Coisas desse tipo, essas pessoas elas vão ter essas pequenas satisfações, mas não vai ter a satisfação maior que era o projeto da casa própria. Isso é uma coisa mais
fácil, né? Existem outras também perspectivas. A pessoa, por exemplo, não consegue fazer o sacrifício de estudar, se aperfeiçoar profissionalmente, e quando chega no final da sua vida está com um subemprego. Essa pessoa não conseguiu adiar a sua satisfação, né? Não conseguiu fazer com que o seu esforço ele fosse um pouco mais adiante, e quando chega no final da vida está numa situação bem mais difícil. O que essas coisas têm relação com o texto e com a nossa vida? Primeiro, as pessoas que estavam ali em Cádiz Barneia, por mais que elas não estavam vivendo numa situação tão tranquila, mas elas tinham alimento. O maná caía do céu. Às vezes Deus enviava cordonizes para eles, eles estavam sobrevivendo mesmo no deserto, mesmo não estando na terra prometida. Eles até mesmo almejavam, eles desejavam saudosamente a vida que tinham no Egito quando eram escravos. Eles não conseguiram suportar a situação de lutar pela terra, conseguir conquistar a terra, né? E acabaram fazendo com que esse resultado ele demorasse muito mais tempo. A relação que nós temos com a nossa vida atual é a seguinte, meu querido e minha querida. Nós temos vivido uma situação de pandemia, onde nós temos sido orientados a manter o isolamento social, a fazer a quarentena, a estarmos obedecendo as orientações das organizações de saúde. Agora já começa no município do Rio de Janeiro projetos de liberação, né? Mas de maneira ordenada. O que significa ser de maneira ordenada? Sem aglomerações, né? A praia, por exemplo, liberada para surfistas ou para pessoas que atuam na prática da natação individual, ou seja, não são esportes coletivos, não é aglomeração em areia, as pessoas não vão ficar na areia. Existem outras áreas também que vão ser liberadas, como os comércios, mas observando todas as características e necessidades, são coisas que são necessárias para que a gente mantenha a curva, né, estabilizada, embora a gente não tenha essa curva estabilizada nesse momento, ela está em ascensão, mas para que não tenha um maior prejuízo para a população e para cada um de nós, porque nós sofremos com isso. Nós sofremos bastante com essas coisas. O que eu digo para você nesse dia, meu amado e minha amada, é para que você possa estar observando aquilo que tem sido dito pelas organizações de saúde, para que a sua vida seja preservada, para que a vida dos seus familiares seja preservada. Se nós suportarmos um pouco mais, logo, logo nós vamos estar vivendo uma situação de maior tranquilidade. Tente adiar um pouco aquilo que você poderia imaginar que te traz satisfação. É muito satisfatório você estar numa praia, pegando um sol, tomando um banho com os amigos, numa festa. Isso é algo maravilhoso, é algo assim positivo. Mas esse não é o momento ainda. Quando o momento chegar, nós poderemos fazer todas essas coisas juntos, sem perigo. Agora, se você não conseguir adiar essa satisfação, o que vai acontecer com a sua vida? Talvez você adoeça, talvez nem você adoeça, mas algum familiar seu. E a gente sabe que essa doença é cruel. Existem pessoas, por exemplo, que não têm a opção de ficar em casa. Eu tenho um irmão mais velho, ele trabalha, né, numa padaria, mas sem carteira assinada, sem nenhum tipo de segurança no seu trabalho. Se ele não trabalhar, ele não come, porque ele recebe por dia trabalhado. Não tem o benefício do INSS para cobri-lo diante desse período. E ele contraiu o coronavírus. Ele não tinha opção. Está agora, né, em casa, com dores, com febre, com diarreia, com falta de ar. E nós estamos orando por ele para que o pior não aconteça. Ele não teve opção. Talvez você tenha opção. Talvez você possa preservar a sua vida e preservar a vida da sua família. Suporte mais um pouco. E certamente logo, logo nós estaremos todos juntos, fazendo tudo o que nós fazíamos normalmente. Existe um louvor que ele fala mais ou menos assim: espera só mais um pouquinho. Se a bênção está demorando, espera só mais um pouquinho. Ah, mas espera mais um pouco só. Logo, logo, todos nós com segurança estaremos conseguindo fazer tudo aquilo que nós fazíamos anteriormente. Mas enquanto isso, vamos estar orando ao Senhor, vamos estar colocando essas questões diante de Deus para que esse tempo se acelere. Mas obedeça aquilo que tem sido dito. A palavra de Deus nos ensina que é importante nós obedecermos, é importante nós confiarmos e é importante nós aproveitarmos a oportunidade que nos tem sido dada.
A oportunidade do povo de Deus era seguir em frente e confiar. A oportunidade que Deus tem dado a cada um de nós é de ficar em casa, se nós pudermos, para que possamos frear o nível de contaminação e de morte por esse vírus. E Deus possa estar te abençoando poderosamente. Nós vamos estar orando ao Senhor nesse momento, colocando a tua vida e a vida de toda essa população tão sofrida diante da mão de Deus. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos e engrandecemos ao Teu nome, pedimos a Ti para que o Senhor possa estar abençoando poderosamente, meu Senhor da glória, toda a humanidade, todos que têm sofrido por esse mal, sofrido com essa doença terrível. Peço a Ti, meu Deus, para que em nome de Jesus, o Teu Filho amado, o Senhor possa abençoar os profissionais da área de saúde, da área da limpeza, os profissionais de serviços essenciais, da segurança pública, que cada um deles e delas possam ser guardados pelo poder da Tua glória. O Senhor possa proteger a Tua igreja, proteger os nossos lares, proteger as nossas vidas, Senhor. Toma-nos em Tuas mãos, assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Que o Deus possa te abençoar poderosamente. Domingo nós estaremos fazendo a live com a ceia do Senhor na igreja. Prepare o teu suco de uva, o teu pão, para que nós possamos estar recebendo da parte de Deus e renovando a nossa comunhão no domingo. Amém? Vamos receber a bênção do Senhor? Que o Senhor nosso Deus Pai possa guardar a tua vida, que o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, possa estar a cada dia renovando as nossas forças. Que o Espírito Santo de Deus possa consolar os nossos corações, os corações daqueles que perderam seus familiares. Em nome de Jesus. Amém. Até domingo nós estaremos juntos ministrando a palavra do Senhor e também ministrando a ceia. Fique com Deus, meu amado e minha amada.